seres, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Academy Fraternitatem. E dessa vez, gravando a última lei hermética, a sétima lei, a lei do gênero. Antes disso, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é que você está vendo esse vídeo. Leandro, Olá a todos, uma satisfação em revê-los aqui no nosso canal mais uma vez. E no final da jornada das leis herméticas, né? Finalmente, apesar de ser curta, mas é muito profunda, né? Chegamos à nossa última lei. E nós vamos falar de um debate razoavelmente polêmico na atualidade, né? Não, a hora que se fala, e assim, polêmico, mas não deveria. exato, não faz sentido, né? Acho É, que, cara, sendo bem honesto, acho que as pessoas estão tão doentes que elas precisam se preocupar com coisas que não tem nada a ver. Outro dia eu vi uma pessoa falando na internet, Leandro, de que o motivo para ela não se aceitar ou não ser do gênero que ela nasceu naturalmente é porque ela, na sua essência, lá na sua alma, ela se vê como outro gênero, ou talvez agênero. Eu falei, cara, mas calma aí, você tá vivo ou você tá morto? Não entendi. Entendeu? Cara, tudo bem, cada um com a sua loucura, né, cara? É, é, mas o fato é de que quando tu nasce com um gênero. Você é homem, você é mulher. Ah, existem casos de hermafroditismo? Existem, cara. Mas quantos em 1 bilhão, 1 trilhão de pessoas? É muito pouco. é. É, e além disso, cara, tem uma grande diferença entre aquilo que é natural e aquilo que está sendo imposto na sociedade, para esconder, de certa forma, um pouco do que a gente tem como compromisso, como responsabilidade em fazer, em ser, em exercer. É, e fala muito sobre o que essa lei nos traz, porque o gênero, ele está em tudo. E tem os seus princípios, cara. Ele tem um princípio masculino e tem um princípio feminino. E o gênero, ele se manifesta em todos os planos, sem exceção. E veja, eu não estou falando só sobre homem e mulher no sentido físico, não, tá? Eu estou falando sobre a força universal que existe em toda a citação e toda a criação universal. Veja, é muito observador por parte de quem para um instante e observa, de que na vida tem o gênero aplicado em tudo, tudo, numa planta, É, num animal. Tudo, tudo. Na energia que se propaga entre o bem e o mal, tudo é gênero. E o princípio por trás disso tudo, eles são muito ativos, sabe? Embora é um pouco errado da minha parte dizer de que o princípio é muito ativo, né? Porque se a gente for parar para pensar, o masculino é o ativo, né? Que é, de certa forma, o ativo, é o é, protetor, é o emissor, é o criador da ideia, é o impulso, é a direção, a lógica, é o foco. E já o feminino tem por contrapartida o receptivo, o e o nutridor, receptividade. o Mas gerador, o sensível. Só concluir esse raciocínio. O sensível, o intuitivo, deixa eu ver o que mais, o acolhedor, o gerador de forma. Veja, a geração de forma das coisas se dá pelo feminino. assim, acho que só reforçando, né? Nós estamos falando da lei, a sétima lei fala do gênero, né? Masculino e feminino, ah, sendo bem direto, mas acho que o grande ponto aí é nada mais é do que a palavra para mim que é chave nesse gênero é a harmonia, né? Quando a gente fala de
um ser extremamente masculino ou extremamente feminino, seja lá por opção, seja lá por o que for, ele acaba, a- não vou falar infringindo, mas acaba indo contra algumas outras leis, né, de equilíbrio, né, de tudo mais, e você perde a essência disso daí, né, da essência do gênero, da essência da harmonia disso tudo. Então, os dois precisam dos seus dois lados para se equilibrar, né? Uhum. E você precisa de ter, é uma regra, como você mesmo disse, universal, né? Por mais que você queira ir contra, uma hora vai vir uma força tentando te jogar para o lugar certo, né? E às vezes essa falta de harmonia dá uma quebrada no ser e não na lei, né? Como uma lei universal, como que a gente vai querer bater? Então, E isso uma a coisa, gente não está falando de julgamento para com qualquer pessoa que tenha ouvido aqui, né? É simplesmente uma coisa que acontece dentro com a própria pessoa, né? não, Então, e só uma questão, observar isso. e uma questão importante, Leandro, em nenhum momento a gente está falando sobre opção sexual, a gente está falando sobre gênero na Sim, forma natural da vida. Veja, e isso é de fato ruim. Se você tem uma pessoa que não aceita a sua natureza, ser homem ou ser mulher, é disso que eu tô falando. Cara, você tá com um problema, você tá de certa forma, vamos dizer, desconectado com a natureza. É é, isso. é, isso aí é uma coisa que pode acontecer, né? A gente está Exato. falando, né, em termos gerais, de ação e receptividade, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, não adianta eu fazer, vou mudar um pouco o discurso saindo aí de o gênero como é a maioria da coisa, mas se eu fizer uma ação muito forte para algum propósito, se eu não tenho a receptividade para aquela ação, eu não vou me mover, Sim. né? É um princípio geral. Então, mas como a gente fala gênero, por isso que eu falei, talvez seja um pouco polêmico, porque hoje todos falam assim, gênero é homem e mulher, não é masculino e feminino, que são coisas totalmente diferentes, né? Então, vamos elucubriar aqui, falando de opções sexuais que seja. Se ele tem a opção, talvez ele tenha optado por ir mais para o lado feminino dele ou para o lado masculino dela, que seja, indo um pouco contraditório à lei, não estou falando nada de compromisso social, seja lá o que for, mas que tem que entender que se eu estou indo para um lado mais ativo, eu vou precisar de achar um lado de equilíbrio receptivo, né? Então aí talvez preconceito que acontece, será que não é uma força que vem para jogar contra, falar é isso mesmo que você quer, né? Talvez isso não seja simplesmente uma aprovação para si mesmo. E a gente comentou ontem também, né, no podcast que a gente teve, né? Muitas das vezes a gente olha muito para fora e esquece de olhar para dentro. Esquece de se entender e procurar o verdadeiro estado de presença para ver onde que eu estou me colocando, onde é o meu posicionamento frente a qualquer coisa. E independente do que está fora, se eu estou bem comigo mesmo, é isso que manda, né? Se eu consigo essa harmonia, tá tudo certo, né? Então, eu acho que aí é a opinião do Leandro, né? Enquanto a gente estiver procurando todas as soluções para os nossos problemas do lado de fora, nós não vamos encontrar, né? Enquanto se essa solução não brota de dentro, ah, aí voltando para o princípio de gênero, se eu estou deslocado, se eu estou no centro, se eu estou para um lado ou para o outro,
eu tenho que entender que eu tenho que procurar harmonia. Se eu estou mais forte do meu lado masculino do que do meu lado feminino, alguma coisa tem que ser feita do meu lado feminino para procurar essa harmonia, né? É muito É, interessante. Eu e, gosto, Leandro. Pode concluir, perdão. só concluir. E às vezes eu tenho que compensar, e aí eu estou falando internamente. Poxa, se eu estou com uma ação muito aflorada, eu vou ter que procurar alguma receptividade para essa ação para achar harmonia. E isso não quer dizer só com gênero propriamente dito que a gente fala, né? Mas são ações e receptividades. Então, quando a gente fala qual é a ação forte que eu estou tomando, pode ser qualquer coisa, uma ação que tenha um caráter masculino, né? E eu posso ter uma ação muito forte de caráter feminino, que eu quero ser uma pessoa, por exemplo, que quer ajudar, que quer ser acolhedora, que é o princípio feminino. Só que o que adianta eu querer acolher alguém que quer isolamento? Se eu não procurar alguma coisa que queira receptividade e procurar essa harmonia, né? Faz todo sentido, Leandro. E eu acho muito interessante, cara, que assim, a gente consegue trazer alguns exemplos práticos, né, dessa harmonia entre o feminino e o masculino. Então, uma questão que eu gosto muito de pensar é a seguinte: é, no pensamento, tá? Então, quando eu tenho uma ideia, a ideia, ela é a representação do masculino. E aí depois eu preciso gerir, gestacionar, gestar, né? Nutrir essa ideia, é o feminino, para que essa ideia nasça ao mundo. Ou seja, a ideia nasce no masculino e ela é gerida no feminino, dentro de nós mesmos, dentro dos nossos próprios pensamentos. Por exemplo, no trabalho, certo? Você vai tomar uma decisão diante a algo no trabalho. Essa tomada de decisão ela é masculina. Porém, a empatia e a cooperação sobre essa ideia, ela é feminina. Ou Que é a seja, uma receptividade. empresa saudável usa e ela une as duas forças, tanto a das pessoas que tomam a decisão, como as pessoas que têm a empatia. Ou seja, você tem o equilíbrio. Aí, por exemplo, nos relacionamentos, existe de forma natural uma dança entre ação e acolhimento no casal. Nem um só controla, nem um só entrega. Ambos criam e equilibram aquilo que é vivo de uma relação. Na espiritualidade, por exemplo, a mente masculina, ela tem uma tendência a projetar uma ideia, mas no útero feminino da alma que se germina a transformação interior de cada um de nós. E olha que interessante. O meu amigo Leandro aqui e eu, a gente estudamos hipnose e sabemos isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Existe fisicamente em nós um cérebro chamado cérebro gestativo aqui, ó, no nosso estômago, certo? Existe a nossa mente e existe o nosso estômago que está processando muita coisa. E se eu parar para pensar em relação ao masculino e ao feminino dentro desses dois órgãos, certo? Como eu disse para vocês, no físico, lá no pensamento, a ideia é masculina, mas o que faz nascer a ideia e faz jurir ela e faz acontecer é o feminino. E no corpo físico, a ideia contra o que gere, o que processa Que a processo. ideia. O que processa a ideia é o feminino. Veja, tudo na vida existe uma certa harmonia. É uma harmonia até mesmo no universo físico. Veja, é, eletricidade e magnetismo são dois gêneros opostos, feminino e masculino. Luz e sombra, positivo e negativo. Célula ativa e célula receptiva. Também é uma representação de gênero masculino e feminino. O verdadeiro iniciado, ele aprende a reconhecer
que existe dentro de si essas duas forças, para tornar-se, então, um consciente e um criador da sua própria realidade. Porque o feminino e o masculino é só uma representação de dualidade ao qual o todo demonstra em todas as outras leis. Para pensar. Vocês já estiveram aqui conosco em todas as outras leis. Causa e efeito, gênero. Olha que Exato. interessante. Vibração, frequência. Essa dualidade o tempo todo nos convida a olhar o que o nosso amigo do podcast do 11º episódio nos fala do caminho do meio. E a hora que a gente fala, né? É, a gente não vai conseguir fazer uma coisa diferente misturando dois elementos iguais, né? Então, complementando o que você está falando, como que você vai plantar uma semente se eu não tenho solo? Que a semente seria uma faísca, né? Uma ideia, e o solo, o nosso invólucro para fazer isso gerar uma nova vida, né? Que nada mais é que um útero, onde que a gente digere as coisas, onde que a gente recebe, cria, transforma, né? Se você pensar num alimento, é a mesma coisa. Ele é transformado em energia naquilo que te absorve, que é no estômago. E a decisão que você toma de determinado alimento vem da sua cabeça, de alguma forma. Talvez consciente, talvez inconsciente, mas tudo aquilo que você joga para frente, no final das contas, te transforma naquilo que você é. Tem até uma frase que fala: você é aquilo que você come, né? Então, ah, não deixa de fugir dessa lei em coisas simples que a gente faz no dia a dia. Basta a gente prestar atenção. E, de novo, voltando ao que eu falei no começo, o masculino e o feminino não é só homem e mulher. Então, a gente tem que separar um pouco isso, né? O que é gênero de masculino e feminino, né? E uma coisa, Semente e geração e tudo mais. exato, veja, e uma genuína reflexão que eu também fiz em relação à doença que há por trás da humanidade. Cara, quando você começa a se preocupar demais eu sou homem, eu sou mulher, eu sou não sei o quê, meu amigo, você tá com um problema. Vai olhar porque tem alguma coisa errada acontecendo com você. E se Sim, você faz questão de ser um homem e não se entender como um homem, ou ser uma mulher e não se entender como uma mulher, e eu não estou falando sobre opção sexual, assim de entender de que você nasceu daquele jeito. Isso é vital. Você nasce por um propósito. Você tem um gênero por um propósito, por um motivo. E cada um de nós tem que aceitar de forma natural isso e conviver com essa realidade. E isso não significa que você precisa gostar de homens ou de mulheres por ter aquela predisposição ou aquele gênero. Sim, porque você tem energias para serem resolvidas ou questões para serem solucionadas, talvez na sua vida, que você ainda não prestou atenção. né? Então, E, respeitar isso é respeitar a natureza da vida. de novo, a gente não está falando de forma alguma que isso é certo ou errado. É a opção de cada um, né? É a opinião de cada um Mas também. é opinião, então é mais do que a essência da lei nos traz, né? E, de novo, voltar a olhar para dentro e realmente entender o que falta, se falta, para você ter a sua harmonia. De novo, se tem alguma coisa errada, é porque ou você está de um lado muito forte ou de outro muito fraco, ou vice-versa, né? Então, alguma coisa tem que ser feita para se compensar isso. Mas isso você não consegue compensar
enquanto você não aceita a sua essência, né? Então, enquanto você não entende a sua essência, de novo, é olhar para dentro, olhar para você e entender, pô, onde que eu estou, o que eu sou, quem eu sou, e aí depois começar a procurar a resposta, né? E se colocar no seu centro, né, no caminho do meio, talvez, e neutro, e entender isso, né? Ah, e aí a gente consegue encontrar um eixo. E a gente está procurando simplesmente o quê? Aprender a pensar para começar um caminho tranquilo, sem julgamentos, sem pré-conceitos, né? E outra, aí já que eu falei a palavra preconceito, é um conceito meu que eu estou aplicando para fora. Não quer dizer que eu estou certo ou que você está errado ou vice-versa. É aquilo que é valor para você. E pronto, tá tudo bem. É isso. Eu acho que em relação à sétima lei, é isso. É assim que ela funciona, de certa forma. É assim que as coisas se conectam de forma natural. Tenho mais alguma consideração, Leandro? Eu acho que ah, um ponto final aí também, né? A gente fala muito de energias de transformação, então também preste atenção nas suas energias. Quando você está dentro do lado mais ativo, né? Qual energia que você está sentindo? Ou quando você está mais receptivo, qual energia que você está sentindo? Também uma outra forma de ver, né? A, a energia nada mais é do que trazer aquela sensação para você. Muita gente pensa, o que você está falando de energia? Já está imaginando que você sente alguma coisa, vê cores, vê... Nada mais é que quais são as emoções que isso te traz. É isso. Porque a gente é muito acostumado a ver só com os olhos e não com, ah, algumas pessoas falam coração, mas são os outros órgãos sensoriais que a gente tem, né? Então, além da visão, a gente tem mais alguns aí que devem ser treinados também. Acho que Tem esse uma ponto ficou questão. faltando. é, eu sempre gosto de pensar que é a seguinte: é, não se trata, essa lei, ela não se trata de homens e mulheres, mas sim da força presente que nós temos dentro de nós, que ela é duálica e que ela precisa e requer Exato. uma compreensão da vida, uma compreensão do físico, do mental, do emocional e do espiritual. E veja, somente através da compreensão de que essas duas energias, elas existem, elas precisam estar presentes, que você vai crescer e vai olhar para a vida de forma aprimorada, tá certo? E sim, isso se aplica diretamente a condições biológicas nossas. E é a maior hipocrisia da nossa parte não aceitar isso. Porque biologicamente falando, nós somos diferentes quando nós falamos de homens e mulheres. E veja, é, se você perguntar qual que é a diferença entre um homem e uma mulher, biologicamente falando, existe. E por que que existe? Porque existe por trás da condição biológica também um aspecto físico, um aspecto mental, um aspecto emocional e um aspecto espiritual que serve para a continuidade da vida neste planeta em que nós nos encontramos. E aceitar isso é aceitar que nós estamos aqui presentes graças a uma mulher e a um homem, porque foi necessária a energia dos dois para dar continuidade à vida. Semente e a terra. É isso. A gente deixa o convite para você participar da nossa imersão analógica lá no dia 3/8. Gostaria de agradecer imensamente você que nos acompanhou durante todas essas leis herméticas. A gente veio aqui justamente para poder compartilhar conhecimento com vocês. E eu gostaria de dizer nesse vídeo o seguinte: nos próximos dias,
no Academy Fraternitatem a gente está lançando uma ferramenta de estudos avançados e uma plataforma com cursos, uma plataforma com uma série de assuntos relacionados à vida. Não só hermetismo, mas outros cursos diversos, além de hipnose, entre outras coisas que a gente estarão por vir aí nos próximos dias. Em princípio, isso está sendo formatado, está sendo formado. A gente está formando também uma empresa que aí tem como propósito ser, de fato, a primeira empresa viva do Brasil, que ainda não existe. E haverão novidades aqui no canal do YouTube, em nossas redes sociais, e vocês vão ficar sabendo de tudo à primeira mão. Mas eu já estou dando aqui o primeiro gostinho para você que está acompanhando a gente no Hermetismo, tá bom? Dia 3/8 é a nossa imersão e tudo começa a se transformar e a gente começa a conectar os nossos propósitos e os nossos chamados. Além disso, nosso amigo Leandro aqui, como eu já falei em diversos vídeos, diversos dos episódios do podcast. Ele é trainer de hipnose e parece que já tem uma turma marcada, né, para você ensinar a galera o que é hipnose. Leandro, quer falar um pouquinho mais para a galera? A gente vai ter aí no dia 23 e 24/8, é um final de semana, um sábado e domingo. O local ainda vai ser definido, mas a data já está definida. E a gente vai falar um pouquinho, na verdade, ensinar, né? É um curso de formação de hipnose não verbal, onde você vai aprender várias técnicas que podem ser usadas no dia a dia. E eu falo que não é um curso só para terapeutas. Muita gente pensa que é um curso que é para você usar de profissão. Sim, pode e deve, que você está ajudando pessoas, mas é um curso também para autoformação, para autoconhecimento, entender o que que é estado de presença, que é um curso onde você não consegue ajudar ninguém sem primeiro passar pelo processo, né? Entender o que que é o estado de presença e sentir o seu estado de presença, a sua energia, para poder trabalhar com pessoas ajudando ou com você mesmo. Então, eu convido aí quem quiser. O curso estará disponível aí em breve, mais informações no Academy, na nossa página, tudo você vai encontrar aí, até pelo QR Code, ou também manda uma mensagem por aqui. A gente Exato, pode fica mandar mensagem e a gente contente em conversa com responder. vocês. Se vocês quiserem saber a respeito do curso, saber tudo, estamos totalmente disponíveis. E tem acesso a nós. No QR Code você tem o link de todos os episódios do Academy Cast, tem tudo. A gente faz questão de deixar todas as nossas redes aí para você entrar em contato com a gente. Sem falar que na imersão vai ter alguns exercícios, alguma coisa também muito interessante sobre isso, né? Então, Sim. ah, sobre Mas hipnose na e imersão vai ter outras algo técnicas. surpreendente, Leandro. É surreal o que a gente É, está montando para lá. Você sabe que a gente está montando junto. E na imersão tem um outro é, aspecto. Não vai estar só eu e o Leandro, né? A gente vai ter presença de pessoas para lá de especiais. Então, se você está assistindo esse vídeo e já viu algum dos nossos episódios, você sabe que tem pessoas junto com a gente. E na própria página da imersão já tem a fotografia da galera que vai estar participando. E de fato tem, tem algo muito especial sendo formado para você. e quem sabe não aparece mais surpresa até lá, né? Exato. No último episódio a gente encontrou mais um para participar da imersão com a gente, que vai ser Olha, fantástico. O Patrick é um cara sensacional. Eu conversei com ele recente e uma pessoa fantástica. Vamos em frente. é isso A aí. gente se vê no próximo. Um abraço. Obrigado, galera. Valeu.